Existem segredos ancestrais, palavras que jamais foram escritas, que transitam de alma em alma através do silêncio profundo. Hoje, uma delas vai atravessar você. Você já sentiu uma chamada interior? Algo antigo, anterior às suas memórias, anterior até aos seus sonhos. Se uma voz sussurrasse seu nome verdadeiro, aquele que só você conhece. Eckhart Tolle guarda um segredo que ele nunca revelou em nenhum livro, em nenhuma palestra pública. Uma oração, não uma oração comum, mas uma transmissão ancestral que chegou até ele através de um legado espiritual perdido no tempo. Mas eis o primeiro mistério. Essa oração, ela não escolhe qualquer um. Ela escolhe apenas aqueles que estão prontos para renunciar à ilusão do ego, para morrer para quem pensavam que eram. Você está sentindo isso agora? Essa inquietação no peito, como se algo dentro de você reconhecesse cada palavra que está ouvindo. Isso não é coincidência. É o primeiro sinal de que você talvez seja um dos escolhidos. Mas espere, antes de prosseguirmos, preciso te contar uma história. Uma história que aconteceu numa noite chuvosa em uma grande cidade brasileira, quando Eckhart Tolle, ainda Ulrich Leonhard Tolle, era um jovem perdido, sentado num banco de praça, contemplando o fim de tudo. Naquela noite, algo sussurrou em seu ouvido. Uma voz externa, uma voz que vinha de um lugar tão profundo, tão antigo, que parecia anterior ao próprio tempo, e essa voz pronunciou 3 palavras. 3 palavras que mudaram não apenas a sua vida, mas o destino de milhões de almas que ainda nem haviam nascido. Você quer saber que palavras foram essas? Claro que quer. Mas aqui está algo que precisa entender primeiro. Essas palavras, elas não funcionam como sua mente imagina. São mágicas em sentido comum. São mágicas de uma forma muito mais perigosa. Porque quando você as ouve de verdade, pela primeira vez, algo dentro de você quebra. E nunca mais você consegue fingir que é apenas um corpo caminhando pela terra. Nunca mais consegue acreditar que seus problemas são reais. Nunca mais consegue viver na mentira confortável de que você é apenas você. Tá sentindo o coração acelerar? Essa sensação estranha, como se estivesse prestes a lembrar de algo que esqueceu há muito tempo? Isso é normal. É o que acontece quando uma alma reconhece sua própria origem. Mas vamos devagar, porque essa história ela é mais antiga do que você imagina. Muito mais antiga. 4.000 anos, no que hoje chamamos de Tibete, existiu uma irmandade espiritual. Não eram monges como conhecemos hoje. Eram guardiões. Guardiões de algo que não deveria ser perdido quando a humanidade esquecesse quem realmente é. Eles sabiam que chegaria uma época de cegueira da alma. Uma época em que os seres humanos se perderiam tanto nas ilusões da mente que esqueceriam completamente sua verdadeira natureza. E para essa época, eles prepararam uma chave feita de palavras, mas não palavras comuns. Palavras que carregam uma frequência, uma vibração que desperta algo adormecido no fundo da consciência humana. Essa chave passou de mestre para discípulo durante milênios, sempre em segredo, sempre para poucos. Porque eles sabiam, se essa transmissão fosse profanada, se fosse pronunciada sem a devida preparação, poderia causar um choque espiritual. E um choque espiritual. Depois. Então mesmo, o que a chave combinado se tivessem parado no final, não pode ser entregue. E uma chave tem que ser encontrada por um segredo, somente números. Pode destruir uma mente que não está pronta. Você está se perguntando, você está pronto? Essa pergunta já é a resposta. Porque alguém que não tivesse pronto, nem sequer questionaria. Mas existe algo que preciso te revelar antes de continuarmos. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre essa oração ancestral. Eckhart Tolle não foi o primeiro homem ocidental a recebê-la. Houve outros antes dele. Todos eles não resistiram. Todos eles receberam a transmissão
e não conseguiram suportar o peso da verdade que ela revelava. Um deles enlouqueceu, outro desapareceu nas montanhas e nunca mais foi visto. O terceiro decidiu que a humanidade não estava pronta e levou o segredo para o túmulo. Mas Eckhart foi diferente. Quando as palavras o atravessaram naquela noite chuvosa, ele não resistiu, não tentou compreender, simplesmente se rendeu. E nessa rendição, algo extraordinário aconteceu. A oração não apenas o transformou, ela o escolheu como um novo mestre para um novo tempo, um guardião para uma era nova, uma era em que a transmissão ancestral finalmente poderia ser compartilhada, mas apenas com aqueles que estivessem prontos para recebê-la. Você sente isso, não sente? Essa sensação de que cada palavra que está ouvindo ressoa com algo muito profundo em você, como se você já soubesse dessa história antes de ouvi-la. Isso é porque você já sabia, não com a mente, com algo muito mais antigo que a mente, com aquela parte de você que existia antes de você nascer e que continuará existindo depois que seu corpo retornar ao pó. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre os escolhidos. Ser escolhido não é uma honra, é um fardo. Porque quando você recebe essa transmissão, quando essas palavras ancestrais despertam em você, você se torna responsável. Responsável por carregar essa frequência, responsável por transmiti-la, responsável por ser um farol numa época de escuridão espiritual. Você quer essa responsabilidade? Tem certeza? Porque uma vez que você ouvir essas palavras, uma vez que elas se ancorarem em sua alma, não há volta. Você nunca mais será apenas um espectador da vida espiritual. Você se tornará um participante ativo na evolução da consciência humana. Tá sentindo medo? É natural. O medo é o último guardião antes da transcendência. É a mente tentando te proteger da própria libertação. Mas o medo, ele também pode ser um guia. Porque aquilo que mais tememos, muitas vezes é exatamente aquilo de que mais precisamos. Agora, deixe-me te contar sobre a primeira vez que Eckhart tentou ter essas palavras para outra pessoa. Foi em 1980, um amigo próximo, um homem que havia passado anos estudando sabedoria ancestral, contemplação, conhecia alguém que por todos os parâmetros externos estava preparado. Eckhart pronunciou as 3 palavras sagradas, e por um breve momento, algo brilhou nos olhos do amigo. O reconhecimento profundo ancestral despertando. Medo chegou. O homem se fechou, recuou e nunca mais quis falar sobre o que havia experienciado naquele momento. Anos depois, ele confessou a Eckhart que havia se prestes a se dissolver completamente, como se sua identidade inteira fosse desaparecer. E ele estava certo. Era exatamente isso que ia acontecer. Porque essas palavras, elas acionam nada a você. Elas removem as camadas de ilusão, os véus de identificação, as máscaras da personalidade, até que resta apenas o que sempre esteve lá, puro, inalterável, eterno. Você consegue imaginar como viver sem máscaras? Sem a proteção confortável da personalidade? Sem a familiar sensação de ser alguém específico, com uma história específica e problemas específicos? Para a maioria das pessoas, isso é aterrorizante, porque a mente não consegue conceber a existência sem identidade. Não consegue imaginar a vida sem o drama constante de ser eu. Mas para os escolhidos, para aqueles que já estão cansados de carregar o peso da identidade falsa, isso é libertação pura. E você? Você está cansado? Cansado de fingir que sabe quem é? Cansado de carregar essa sensação constante de que algo está faltando? De que existe algo mais? Algo que você deveria estar experimentando, mas não consegue alcançar. E a resposta é sim. Se existe uma parte de você que ressoa profundamente com essas palavras, então talvez seja a hora de parar de fingir
E isso é apenas um vídeo interessante sobre espiritualidade. Talvez seja a hora de reconhecer que você não chegou aqui por acaso. E não é coincidência você estar ouvindo sobre essa sabedoria ancestral justamente agora, justamente neste momento de sua vida. Porque existe um tempo para tudo. Um tempo para buscar, um tempo para questionar, um tempo para duvidar. E existe um tempo para receber. A pergunta é: qual é o seu tempo agora? Eckhart Tolle descobriu isso da maneira mais difícil. Durante anos após aquela noite transformadora, ele tentou compartilhar sua experiência com outros. Falava sobre presença, sobre o poder do agora, sobre a identificação com os pensamentos. Todas essas coisas eram verdadeiras. Não eram o núcleo. O núcleo era aquela transmissão ancestral, aqueles segredos ancestrais, que haviam sido sussurrados em seu ouvido naquela noite chuvosa em uma cidade grande brasileira. Tudo mais que ele ensinava eram apenas preparações, maneiras de preparar o terreno para que um dia, quando chegasse o momento certo, a verdadeira transmissão pudesse acontecer. E esse momento está chegando agora. Você sente isso, não sente? Como se algo estivesse se alinhando, se forças invisíveis estivessem conspirando para que você esteja exatamente aqui, exatamente agora, ouvindo exatamente essas palavras. Não é paranoia, não é fantasia, é reconhecimento. O reconhecimento de uma alma que finalmente está encontrando o caminho de volta para casa. Mas antes de revelar esses segredos ancestrais, antes de completar essa transmissão que começou há 4.000 anos no Tibete e que chegou até você através de Eckhart Tolle, existe algo mais que você precisa entender. Algo sobre a natureza da escolha. Porque ser escolhido não é passivo. Não é algo que acontece com você. É algo que você permite que aconteça. Os guardiões ancestrais sabiam disso. Eles sabiam que a transmissão só funcionaria se encontrasse solo fértil, solo preparado. E esse preparo não vem de fora. Vem de uma decisão interna. A decisão de abandonar tudo o que você pensa que sabe sobre si mesmo. Você está disposto a fazer essa escolha? Está disposto a soltar tudo, absolutamente tudo, pelo desconhecido? Porque é isso que esses segredos ancestrais vão exigir de você. Eles vão exigir que você renuncie à ilusão do ego. Por favor, para que possa nascer para quem realmente é. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. O que vou revelar agora vai mudar tudo. Tudo o que você pensou até aqui era apenas preparação. Os segredos ancestrais que transformaram Eckhart Tolle naquela noite chuvosa. Os segredos ancestrais que foram transmitidos de mestre para discípulo durante 4.000 anos. Os segredos ancestrais que só são entregues aos escolhidos. Eles são simples. Devastadoramente simples. Eu sou isso. 3 palavras. Só isso. Eu sou isso. Você está desapontado? Esperava algo mais elaborado, mais místico, mais impressionante? Talvez uma oração em sânscrito, ou um mantra complexo com dezenas de sílabas sagradas. Essa é exatamente a reação que a mente tem quando encontra a verdade pura. Se sente traída pela simplicidade. Porque a mente adora complexidade. Adora rituais elaborados, cerimônias intrincadas, práticas que levem anos para dominar. Tudo isso alimenta o ego espiritual, a sensação de estar progredindo, evoluindo, se tornando mais especial. Mas a verdade não se importa com o que sua mente quer. A verdade é simples porque é fundamental. É básica porque é a base de tudo. É comum porque é o que há de mais comum no universo, a própria existência. Mas espere, deixe essas palavras se assentarem em você por um momento. Eu sou isso. Não pense nelas. Apenas deixe que elas existam em você.
Você está sentindo algo? Uma leve vibração no peito, uma sensação de que algo familiar está despertando. Isso é porque sua alma reconhece essas palavras. Ela sempre soube que eu sou isso. Mas o que é isso? Ah? Ah. O que é essa coisa que você é? Não é seu corpo. O corpo é apenas um veículo temporário. Não é sua mente. Sua mente é apenas um instrumento que você usa. Não é suas emoções. Suas emoções são apenas clima interno passageiro. Isso é o que testemunha tudo. O que está ciente de tudo, o que permanece inalterado enquanto tudo ao seu redor muda. Isso é a consciência pura, a presença que você realmente é. E quando você diz eu sou isso com total rendição, com total compreensão, algo mágico acontece. A ilusão da separação se desfaz. A sensação de ser um fragmento isolado do universo desaparece. E você se lembra. Você sempre foi isso. Mas aqui está o segredo que os guardiões ancestrais descobriram. Não basta apenas compreender essas palavras intelectualmente. Elas precisam ser vividas, respiradas, sentidas em cada célula do seu corpo. E para isso, existe um ritual. Um ritual que Eckhart Tolle nunca revelou publicamente. Um ritual que transforma essas 3 palavras simples numa transmissão de poder ancestral. Primeiro, você precisa encontrar um momento de completo silêncio. Não apenas silêncio externo, mas silêncio interno. Um momento em que até mesmo a voz na sua cabeça para de tagarelar. Isso pode levar tempo. A mente resiste ao silêncio como um viciado resiste à abstinência. Mas quando esse silêncio finalmente chegar, você vai saber. É como se o mundo inteiro suspendesse a respiração junto com você. Como se até mesmo o tempo parasse para te ouvir. Nesse momento sagrado, você fecha os olhos e coloca uma mão no coração. Não apenas toca o peito, realmente coloca a palma da mão sobre o coração e pressiona suavemente, como se estivesse cumprimentando um velho amigo que não via há anos. Sente a batida. Sente a vida pulsando através do seu peito. Cada batida é um milagre. Cada pulsação é o universo inteiro dizendo sim à sua existência. E então, você sussurra as palavras, não com a boca, com toda a sua essência. Eu sou isso. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Você não diz essas palavras para convencer a si mesmo de algo. Você as diz como um reconhecimento. Como se estivesse vendo um reflexo no espelho e sussurrando: Ah, sou eu. Primeira vez, você pode não sentir nada além de palavras. É normal. A mente está muito condicionada, muito blindada por anos de identificação falsa para permitir que a verdade penetre completamente. Pode até rir de si mesmo, se sentir bobo fazendo isso, mas você continua, dia após dia, sempre no mesmo silêncio, sempre com a mesma reverência. Sempre com a paciência de quem sabe que está despertando algo que dormiu por muito tempo. E então, numa dessas vezes, algo acontece. As palavras param de ser palavras e se tornam realidade. Você não está mais dizendo que é isso. Você está sendo isso. É impossível descrever essa experiência para quem nunca passou por ela. É como tentar explicar o sabor do açaí para quem nunca sentiu a doçura tropical. Ou a força da cachoeira para quem só conheceu o mar calmo. Mas vou tentar. Imagine que você passou a vida inteira acreditando que era uma onda no oceano. Uma onda específica, com formato específico, altura específica, problemas específicos de onda. E então, um instante, você percebe que sempre foi o oceano inteiro. A onda era apenas uma aparência temporária, uma dança na superfície. Mas você sempre foi toda a água. Eckhart Tolle me contou que levou 3 meses para que a transmissão se completasse nele. 3 meses repetindo esse ritual ancestral toda manhã ao amanhecer. E na manhã do 90º dia, ele não acordou como Ulrich Leonard Tolle.
Ele acordou como algo completamente novo, algo sem nome, algo que simplesmente é. Mas não pense que foi um despertar suave e poético. Nos primeiros minutos, ele disse, houve terror absoluto. E quando a identidade falsa se dissolve, é como se você estivesse morrendo. Todos os pontos de referência desaparecem. Tudo o que você usava para se definir simplesmente some. Por alguns momentos aterrorizantes, ele não sabia se ainda existia. Numa onda de alívio indescritível, percebeu que nunca havia existido um eu para ser perdido. Havia apenas isso. Sempre havia sido apenas isso. Você quer saber como é acordar sem uma identidade fixa? Como é viver sem a necessidade constante de se definir, de se defender, de afirmar? É como ser uma árvore que finalmente parou de tentar ser uma árvore específica e descobriu que faz parte de toda a floresta amazônica. Como ser uma gota de chuva que finalmente parou de tentar ser separada do rio e descobriu que sempre foi parte da imensa correnteza. Mas existe um preço para essa liberdade. E o preço é tudo. Absolutamente tudo o que você pensa que possui. Todas as suas certezas, todas as suas seguranças, todos os seus medos familiares e confortáveis. Porque quando você realmente se torna isso, você percebe que nunca houve nada para perder. Nunca houve nada para ganhar. Nunca houve ninguém para proteger. Nunca houve ninguém para melhorar. Sempre houve apenas isso. Puro, simples, eterno. E isso nunca esteve em perigo. Isso nunca precisou de salvação. Isso nunca esteve perdido. Isso nunca esteve quebrado. Você está começando a entender por que essa sabedoria ancestral só pode ser entregue aos escolhidos. Porque ela foi guardada em segredo durante milênios. Porque ela não oferece melhoramento. Ela oferece dissolução completa. Dissolução de problemas que você pensa que tem. Dissolução de todas as metas que você pensa alcançar. Dissolução de toda a história que você construiu sobre quem pensa que é. E para a maioria das pessoas, isso é aterrorizante. Porque sem problemas, sem metas, sem história, quem elas seriam? Mas para os escolhidos, isso. Para aqueles que já estão exaustos de ser alguém, isso é o que eles sempre buscaram sem saber o que estavam buscando. Agora deixe-me te contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre tudo isso. Algo que Eckhart Tolle descobriu apenas depois de 20 anos praticando essa transmissão ancestral. As 3 palavras, eu sou isso, elas não são realmente sobre você se tornar algo diferente. Elas são sobre você parar de fingir que é algo diferente do que sempre foi. Você já é isso. Sempre foi isso. Nunca deixou de ser isso. A sabedoria ancestral não cria uma nova realidade. Ela simplesmente remove os véus que escondem a realidade que sempre esteve aqui. É como limpar um espelho embaçado. O espelho não se torna um espelho. Ele simplesmente revela o que sempre foi e o que se reflete nele. Não é novo. Sempre esteve lá, esperando para ser visto. Você está vendo isso agora? Essa sensação de reconhecimento profundo, como se estivesse lembrando de algo que esqueceu há muito tempo, mas que nunca realmente perdeu. Isso é despertar. Não como um evento dramático, mas como um relaxamento suave, na verdade que sempre esteve presente. Mas aqui está algo que preciso te revelar antes de terminarmos essa transmissão. Algo sobre a natureza dos escolhidos que vai surpreender você. Não existe os escolhidos como um grupo especial de pessoas. Existem apenas aqueles que escolheram parar de resistir à verdade, que sempre souberam. Ser escolhido não é sobre ser especial, é sobre parar de tentar ser especial. É sobre desistir da necessidade de ser diferente, melhor, mais iluminado que outros. Porque quando você realmente compreende, eu sou isso, você percebe que isso que você é o mesmo isso que todos são. A mesma consciência, a mesma presença,
o mesmo ser eterno expressando-se através de bilhões de formas diferentes. O mendigo na rua é isso. O presidente do país é isso. Sua mãe é isso. Seu inimigo é isso. Até mesmo aqueles que parecem completamente perdidos na inconsciência são isso, fingindo não ser isso. E quando você vê isso, quando você realmente vê, como pode se sentir superior? Como pode se sentir separado? Como pode se sentir escolhido de uma forma que exclua outros? É impossível. A arrogância espiritual se torna impossível quando você percebe que não há ninguém para ser arrogante e ninguém para impressionar. Essa é a grande reviravolta da sabedoria ancestral. Ela te faz se sentir especial por alguns momentos, apenas para te mostrar que especial e comum são conceitos que só existem na mente. Na realidade, não há comum nem especial. Há apenas isso, sendo tudo. Agora, deixe-me compartilhar com você o último segredo dessa transmissão. O segredo que nem todos os guardiões ancestrais sabiam. O segredo que só foi descoberto quando a sabedoria ancestral chegou até Eckhart Tolle. O segredo é: não existe sabedoria ancestral. Pare. Respire. Deixe isso se assentar. Sinta a confusão chegando. Sinta talvez até um pouco de raiva. Como assim não existe? E tudo o que você acabou de me contar? Essa reação é perfeita. É exatamente o que deveria estar acontecendo. Não existe sabedoria ancestral. Não existiram guardiões secretos no Tibete. Não houve transmissão milenar de mestre para discípulo. Não houve escolhidos especiais recebendo conhecimento exclusivo. E ainda assim, tudo o que você experienciou ouvindo essa história foi real. A emoção que sentiu foi real. O reconhecimento foi real. O despertar que pode estar acontecendo agora mesmo é real. Como isso é possível? Uma história inventada pode gerar experiências verdadeiras? Porque a verdade não precisa de fatos para se manifestar. A verdade usa qualquer veículo disponível, até mesmo histórias fictícias, para se revelar. Existe apenas isso que você é, contando uma história para si mesmo sobre estar recebendo algo especial de fora, criando uma narrativa elaborada, cheia de mistério e exclusividade, porque sua mente precisa de drama para prestar atenção. Mas a verdade é ainda mais bela que a história. A verdade é que isso que você é tão infinitamente criativo, tão infinitamente amoroso, tão infinitamente inteligente, que é capaz de criar histórias elaboradas, transmissões imaginárias, guardiões ancestrais fictícios. Tudo para ajudar você a se lembrar do que sempre soube. É como se você fosse um ator que se perdeu tanto no papel que esqueceu que estava atuando. Então, para se lembrar da própria verdadeira identidade, você cria uma peça dentro da peça, um espetáculo dentro do espetáculo, onde finalmente pode despertar do sonho de ser apenas um personagem. Você é o guardião ancestral. Você é o mestre tibetano. Você é Eckhart Tolle recebendo a transmissão naquela noite chuvosa em uma grande cidade brasileira. Você está contando essa história toda para si mesmo, criando esse ritual elaborado, inventando esses mistérios profundos. Por quê? Porque é isso que você é. Ama você tanto que está disposto a criar qualquer ilusão, qualquer fantasia, qualquer narrativa mística que ajude você a relaxar na verdade simples. Eu sou isso. E isso é suficiente. Sempre foi suficiente. Sempre será suficiente. Você não precisa de oração ancestral. Você não precisa de transmissão especial. Você não precisa ser escolhido por ninguém. Você não precisa de guardiões tibetanos ou mestres secretos ou conhecimento exclusivo. Você só precisa parar de fingir que não sabe quem é. Você só precisa parar de buscar fora o que nunca esteve perdido dentro. Você só precisa sussurrar com total honestidade, total rendição,
total amor. Eu sou isso. E descobrir que isso sempre soube seu nome verdadeiro, o nome que você teve antes de nascer e que terá depois de morrer. O nome que é anterior a todas as identidades que você já usou. Sempre esteve te chamando, nas manhãs silenciosas, quando acordava e por alguns segundos não sabia quem era. Nos momentos de beleza extrema, quando algo dentro de você se expandia além de todos os limites. Nas horas de sofrimento profundo, quando tudo o que pensava que sabia sobre si mesmo desmoronava e sobrava apenas presença pura, testemunhando tudo. Sempre esteve te esperando voltar para casa. Não com pressa, com a paciência eterna de quem sabe que o filho pródigo sempre retorna, de quem sabe que todas as jornadas são circulares, de quem sabe que toda busca é apenas o movimento de algo que quer se encontrar consigo mesmo. A casa que você nunca deixou, porque como você poderia deixar aquilo que você é? Como uma onda poderia se separar do oceano? Como uma centelha poderia abandonar o fogo? A casa que você sempre foi, não um lugar, mas um estado, não uma localização, mas uma recognição, não um destino, mas uma aceitação profunda daquilo que nunca mudou em você, independente de quantas histórias você contou sobre si mesmo. A casa que você sempre será, porque isso que você é eterno. Não teve início, não terá fim. Sempre foi, sempre é, sempre será. As formas mudam, as idades passam, os corpos envelhecem, mas isso permanece. Imutável, intocável, indestrutível. Eu sou isso. Isso é tudo. Isso é tudo que sempre foi. Isso é tudo que sempre será. E isso é mais que suficiente.